Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio de Clínica de Negócios. Para quem não conhece, para quem está assistindo pela primeira vez, nós temos aqui uma ideia de trazer pessoas de fora, que são empresários ou não, ou que são profissionais de áreas diversas, certo? Para que essas pessoas deem alguns testemunhos e falem sobre os negócios delas. Eu chamei hoje aqui o Pablo Coitino, Mr. Pablo. Eu conheço o Pablo faz muito tempo já, né? Mais de 20 anos, Pablo, acho. Por aí. 20 anos já conheço o Pablo. E o Pablo, a gente já fez faculdade junto de música, né? Um curso técnico ali de 2 anos. Só que ele seguiu por uma carreira bem diferente. Ele meio que criou uma coisa, ele criou um negócio, um modelo de negócios, que é o áudio 3D. Certo, Pablo? Uhum. Tô falando besteira não, né? Então, Pode seguir. ele criou o áudio 3D. E, enfim, ele vai contar como funciona isso, a história, mas eu acho que assim, eu quero que vocês prestem atenção, que eu quero focar assim nesse podcast, é que ele vai contar assim, ele de certa forma criou um modelo de negócio novo, uma nova tecnologia, e ele vai mostrar as dificuldades e os acertos, claro, né? Ele acertou e errou, mas assim, pra gente ver como que as pessoas que inventam coisas novas, ou enfim, coisas muito novas, fazem inovações, essas inovações que são mais disruptivas, como que elas também enfrentam muitas dificuldades, né, Pablo? Com certeza. Estou certo ou não? Certíssimo. Certo? Uhum. Então pode se apresentar. Bom, meu nome é Pablo Coitino. Eu trabalho com área tecnológica de música já desde 2006, mais ou menos, né? E, bom, desde lá atrás, meu sonho sempre foi trabalhar com áudio cinematográfico, né? A gente entrava na sala de cinema e via aqueles sons surrounding, só que naquela época você tinha que comprar licenças para começar a trabalhar com isso. E então eu comecei a procurar outros meios disso, até que eu encontrei o áudio binaural, né? Que é o áudio da forma que o ser humano escuta, né? Ninguém quase nunca presta atenção nisso, mas porque é natural. A gente tem 2 orelhas e a gente tem essa propriedade de identificar o som vindo da frente, de trás, do lado esquerdo, direito e de cima, inclusive a aproximação, né? Como se a gente tivesse um globo 360 graus ao redor da nossa cabeça de sensores, né? E estudando isso, dava para se produzir, descobri que dava para produzir um áudio de 2 canais, áudio estéreo comum, só que com essas propriedades binaurais, para quando a gente colocasse o fone de ouvido para ouvir esse áudio, a gente tivesse a mesma percepção de estar naquele local, ouvindo o áudio 360 graus através dos fones. Pablo, tá muito difícil. Vamos simplificar. Tá bom. Para as pessoas normais. Como é que você chegou nisso? Qual foi o insight que você teve? Tipo, conta pra gente a historinha assim. Pesquisa na internet, né? Através de pesquisa sobre sons 5.1, sons de cinema, sons de carro, enfim, sons imersivos. Aí começou a experimentação até que eu me deparei com uma propaganda de um plugin de áudio 3D que foi gravado num microfone que era uma cabeça, né? Eu lembro da cabeça. Isso. Lembro da cabeça. Que tinha 2 orelhas. Né? Então, tudo que acontecia ao redor dessa cabeça, quando a gente colocava o fone de ouvido para ouvir, o som que a cabeça estava ouvindo, era como se a gente fosse a cabeça. Né? A partir daí começou os estudos de laboratório mesmo, né? Eu montei um microfone desse, moldei as orelhas e tudo mais, e fui para a rua para começar a gravar alguma coisa. E chamei alguns amigos para gravar ao redor dessa cabeça e comecei a postar isso na internet. Esse trabalho, a gente fez várias peças de teatro usando essa cabeça para ouvir, e depois a gente chegou lá a postar isso no YouTube para saber como que as outras pessoas iam reagir a isso e se elas iam ter a mesma sensação que eu estava tendo. Inclusive, se quiser passar pro pessoal, se eles quiserem conhecer, sim, como que eles podem achar isso no YouTube? No YouTube tá como, se você digita áudio 3D, provavelmente vai ser o primeiro canal que vai aparecer, chamado Binaulab Áudio 3D.
né? E lá você vai ter música, vai ter histórias, vai ter diversas experiências em áudio imersivo, esse áudio binaural, né? E a partir desse momento, conforme eu fui desenvolvendo isso e fazendo músicas, remixagens de músicas antigas em áudio imersivo, perceba que eu mudei a tecnologia. Eu saí do microfone de áudio 3D para digitalização do áudio, como que eu digo? Para trabalhar com áudio no computador, imitando o microfone de áudio 3D. Tá? Isso era uma tecnologia que estavam sendo colocadas... O áudio 3D já existia, então? Sim. Era uma tecnologia que estava sendo aplicada em jogos. Por exemplo, jogos do CS, jogos em primeira pessoa. Né, que você colocava o fone de ouvido e tinha a percepção de todo o ambiente no fone de ouvido. Uhum. Isso já existia, então, na época. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi 2010, ou menos. 2014. 14? 2014. Então, essa tecnologia, você tem ideia, assim, desde quando ela... Porque pro game... Ela oficialmente existe? Olha, existe desde quando se descobriu isso, logo quando se descobriu o telefone. Né? Então, certo. Nas primeiras experiências com o telefone, a ideia não era ter um gancho para pôr no ouvido, era você e um microfone para falar, era você falar com uma cabeça que tinha orelha. Né? Sério? Existiu isso? Sério. O problema é que na época não tinha essa qualidade dos fones de ouvido, né? Então era um negócio muito rústico. E conforme a tecnologia foi avançando, os microfones, os fones de ouvido principalmente foi se aperfeiçoando. Né? Hoje em dia a gente tem fones de ouvido que dá de 10 a 0 em fones de ouvido de 20 anos atrás. Né? E cada vez menor. Hoje em dia a gente tem fones bons que vêm com celular. Quer dizer, agora não mais, né? Não vem mais com celular, você compra separado. Mas são de alta tecnologia. Né? E já tinha isso em jogos de primeira pessoa. Então, quem jogava no PC, quem jogava até com PlayStation, tudo mais com fone de ouvido, já começava a ter essa percepção desse som. Só que para música, isso não existia. Né? A gente não tinha... Tinha algumas gravações orgânicas através desse microfone, mas não tinham remixagens de música para áudio imersivo. Então, eu fiz a primeira remixagem de música em 2018. Então, digamos que a inovação foi mais na questão da remixagem... Em 2016. Aí foi a inovação. A inovação foi mais na remixagem da música. Foi de você usar essa tecnologia para música. Isso, peguei uma música de 1976, se não me engano, que é o... Bohemian Rhapsody? Exato. E comecei a posicionar ela digitalmente, criando esse ambiente tridimensional. Uhum. Ali foi a primeira remixagem de música para áudio imersivo mundial. Tanto é que só essa gravação teve mais de 40 milhões de visualizações, né? Essa postagem. E rodou o mundo inteiro. E lá em 2018 é que a Dolby Atmos começa a criar esse padrão Dolby Atmos Music junto com a Apple Music para começar a fazer remixagens para binaural, para que estivesse esse mesmo efeito, para você ouvir a música em áudio binaural nos fones de ouvido, uhum. Né, através de streamings como a Apple Music e depois o Tidal. Né, Deezer também começou a fazer isso, e depois veio a Sony com Reality Audio 360, que basicamente é a mesma coisa do áudio binaural também, tudo vindo dessas remixagens. Mas eu fui o primeiro a fazer isso. Em 2018, eu fiz uma palestra na Audio Society Engineering, lá em São Paulo, sobre áudio ambisonics, áudio imersivo, justamente falando sobre essas remixagens para áudio imersivo. Uhum. E depois disso, começou a abrir portas para mim sobre experiências. Aí começou a surgir um modelo de negócio, que eram experiências imersivas de áudio para grandes marcas, né, para feiras, principalmente feiras, né, de apresentação de produtos, e também algumas ações na frente de cinema,
dentro de A pessoa feiras, colocava um fone e colocava um tal, fone de e ouvido. ela tinha uma experiência ali. Isso. E aí a gente começa a abrir esse marketing sensorial, Marketing né? sensorial, legal. Entrava perfume, entrava o áudio tridimensional, as pessoas fechavam os olhos para sentir mesmo. Era bem imersivo. E começava, então, uma nova linguagem de comunicação, essa linguagem de sensorial, Uhum. né, através do áudio. Sim. E depois disso, bom, você sabe, Nesse tempo aí, quais foram as dificuldades que você enfrentou? Ah, A gente pode colocar que você começou em 2014? Assim, sim, onde você realmente... sim. 2014, e enfim, de lá pra cá, De lá para cá, o que você sentiu assim do mercado? Você conseguiu entrar fácil? Não foi fácil? Como é que foi? Então, O que você percebeu? a primeira coisa foi eu entender o valor que eu tinha ali dessa inovação, né? Precificar. Porque ninguém fazia isso aqui no Sim, Brasil, sim. né? E, de repente, eu estava recebendo ligações de grandes empresas, né? Posso citar algumas aqui: HBO, Sony Pictures, Boticário, Natura, enfim. E falei, caramba, como é que eu vou precificar isso? Né? Na época tinha acabado de abrir um MEI. Uhum. Né? Aliás, eu acho que eu abri o MEI para conseguir emitir as notas Para fiscais emitir para as essas notas, sim, empresas. sim. Né? Porque era empresa grande e tal, né? Exato. E aí a gente tinha, desde a parte do roteiro, tinha a parte da seleção. E conforme a tecnologia foi evoluindo, conforme eu fui evoluindo, eu comecei a mudar as técnicas de gravação, de edição, e comecei a trabalhar com grandes nomes também da área de dublagem. Né? Então, as vozes das experiências não mais ficavam presas a gravar no meu microfone binaural. Então, eles poderiam me enviar gravações vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, China, e eu manipulava tudo aqui e entregava o produto pronto. Né? Então, os valores, eu chutei um valor, da qual eu imaginei que meio até absurdo na época, e foi aceito. Falei, caramba, eu estou entrando num mundo novo que eu não conhecia, né? E a partir daí comecei a precificar as horas, também os cachês dos dubladores, comecei a pagar melhor. Então isso começou realmente a virar um negócio. É tão Como é que foi que bacana. você fez? Você chegou a estudar para precificar? Você fez alguma capacitação? Você teve Olha, consultoria, assessoria? sim, eu busquei muita ajuda também do Sebrae, né? Cheguei a fazer alguns cursos do Sebrae, só que a gente tinha que relativizar bastante, porque é uma coisa totalmente nova que Sim, sim. não tinha como colocar numa caixinha. Sim. Né? Então eu comecei a trabalhar, ver quantas horas que eu ficava para fazer aquele produto e precificar a minha hora de trabalho. E aí sim, e depois entra impostos, notas, enfim, né? A gente começa a precificar tudo. Mas o modo de trabalho que foi essencial para identificar, né? Então, assim, eu precificava assim, qual é a dificuldade desse trabalho? Esse trabalho, para eu chegar até aqui, eu precisei passar por tantas coisas, né? E só eu faço. Então, a exclusividade do trabalho que eu faço, a dificuldade técnica dele, e era um valor. Aquele trabalho que era mais comum, que várias pessoas faziam, era outro valor. Então, eu até comecei a parar de pegar trabalhos que eram fáceis, né, que outras pessoas faziam já. Trabalho de gravação, de estúdio, de gravação de banda, essas coisas, para me dedicar apenas para esse trabalho exclusivo de áudio 3D, esse áudio imersivo. A coisa começou a andar bem, a popularidade do canal do YouTube, essas vendas de grandes empresas, dessas experiências, que aí a gente começou a arriscar, eu comecei a arriscar a fazer, por exemplo, um áudio 3D infantil junto com uma grande amiga chamada Marta, e o desenho era incrivelmente 3D, né? Também coloquei a gente chamou um outro amigo meu, o Matheus Maturano, para fazer os desenhos e tal. E a Marta era professora de universidade, pós-doc e tal, e ela fez todas as histórias junto com o Matheus.
para a gente criar uma história infantil pensado para criança em áudio imersivo. Só que na época era muito diferentão, né? E a gente Isso é quando? Foi lá em 2014? foi em 2016. 16. E a gente fez 90 minutos de áudio imersivo para em português e 90 minutos de áudio em inglês, né? Fizemos um aplicativo, tal, mas não foi o primeiro tombo ali, né? A gente não conseguiu emplacar, né, esse áudio. Ninguém conhecia, né, esse áudio imersivo e aos olhos dos leigos parecia só uma historinha contada em áudio, né? A maior dificuldade é justamente essa, de explicar para as pessoas o que é esse áudio sem educar, né? que elas coloquem fone de ouvido. Deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitar para falar com o pessoal. Gente, isso é muito interessante que ele está falando, porque tem muita empresa, que eu lembro que eu atendi, empresas, que elas tinham essa dificuldade, assim, às vezes, de fazer um negócio que era meio novo, um negócio meio diferente. Terapeutas. Os terapeutas têm muito esse problema. Terapeuta holístico. Por quê? Porque o terapeuta holístico, às vezes, ele faz lá suas 5, 10 terapias, né? E cada uma com um nome mais diferente que o outro. E ela não consegue vender. Mas para ela é muito óbvio o que ela faz. Mas e pro consumidor final? Ele sabe? Ele sabe que a mesa radiônica faz isso? Ele sabe que o reiki faz aquilo? Então, o pessoal que sofre muito com isso. Por quê? Porque precisa educar o público, né? Eu acho que no seu caso, mais ainda, você precisava educar o público. E outra coisa também que me chama a atenção, que acho que também é importante falar, é até a questão assim, Pablo, de quem consome isso. Quem consome isso? Eu percebi recentemente, eu até falei pra você esses dias atrás, do TikTok, né? Que eu fiz um TikTok, tô adorando, que o TikTok tem uma entrega gigantesca. Só que eu percebo que o TikTok entrega muito quando você nicha, entendeu? Quando seu conteúdo ele é nichado, sabe? Quando você consegue nichar o conteúdo, ele vai muito longe, né? E o Instagram não, o Instagram também é meio difícil assim de entregar conteúdo. Mas enfim, o que eu percebi? Como que é importante a gente conseguir entregar o conteúdo para quem realmente está querendo, para quem realmente é nosso consumidor. Isso tem a ver com o que você está falando muito, né? Porque de repente isso aí que você fala, essa tecnologia, para um leigo, pode ser que o leigo faça assim, né? Fala assim, ai, mas por que eu vou ficar querendo ouvir uma história em 3D, né? Para ele, sei lá, ele não é para ele aquilo. Mas aí se você falar de uma agência de publicidade que vai fazer uma empresa grande, que vai fazer um negócio sensorial, isso tem tudo a ver. E a pessoa vai pagar por isso, né? Exato. Então, gente, como que é importante você conseguir identificar seu público-alvo e saber falar com ele? Isso é muito importante, muito, muito importante. Senão você fica dando murro em ponto de faca, né? Tipo assim, às vezes... É aquela história também que o pessoal fala da água, né? Que a água... Uma água no mercado custa R$1, R$2. E uma água lá no Rock in Rio, sei lá, 10, 15, 20 reais, não sei, né? Mas por quê? Porque, olha, tem um valor agregado, né? A água tá naquele lugar, naquela hora, a pessoa tá com sede, ela vai precisar tomar água, então ela vai pagar 15, 20 reais, né? Mas é porque aquele público paga, né? Quem pagou pra ir pro Rock in Rio tem 20 reais pra pagar uma água, né? Com certeza. Não é verdade? Então... Isso é muito importante. Conveniência, né? Conveniência e tal, né? Mas é muito importante, eu acho isso. Acho que quem não consegue entender quem que é o cliente, bate muito cabeça, né? E se você, por algum momento, eu tenho certeza que você passou por isso, você deve ter pensado assim, o meu cliente é o consumidor final. Você deve ter pensado. Por que não, né? Deve ter pensado em fazer coisas para o consumidor final. E aí você deve ter percebido que não, nossa, mas... Não é. E aí tem outra coisa importante também que a gente tem que pensar. As pessoas, elas têm... Eu não sei muito bem como que é o nome disso, mas tem gente que é sinestésica, tem gente que é visual, tem gente que é auditiva, né? Ainda tem isso, né? Então, assim, pode ter pessoas que vão adorar porque elas são pessoas realmente auditivas. Pessoa visual talvez vai falar assim, né, sei lá, quero ver, não tô vendo. Enfim. Mas quando a pessoa coloca o fone de ouvido e passa pela experiência, aí até ela consegue gerar as imagens, principalmente quando ela fecha os olhos. Sim. Né? Eu mesmo sou uma pessoa
que não sou auditivo Não é? e nem sinestésico. Eu sou visual. Olha que E interessante. quando eu vou fazer essas experiências, eu preciso de uma fotografia, preciso da cena descrita para reconstruir todo a cena em si, o áudio em 360 graus com cada elemento. Se vai ter ar-condicionado, ventilador, se vai ter alguém falando na frente, do lado, Uhum, um tipo de roupa que essa pessoa está vestindo, uhum. né? Se ela está numa mesa. Então, tudo que é físico tem som, né? Então, eu tenho que fazer esse trabalho visual para colocar. Mas o mais difícil é exatamente isso que você disse, que é como fazer essas pessoas que não tiveram contato com o áudio... Entenderem, né? Exato, né? porque a gente está falando de uma sensação. Sim, Como explicar a sensação sim, de estar imerso Sim. em um áudio totalmente... sim. que ela nunca ouviu na vida, né? E é assim, é uma grande dificuldade. Eu tenho que educar, né? Sim. Você tem que educar o público nesse Sim. caso. E no fim eu congelei, né, a minha empresa, né, a Binal Lab Audio 3D, porque eu comecei a trabalhar fiquei sócio de uma empresa americana para desenvolver um aplicativo de áudio imersivo, né? E no fim, outras histórias, né? Aí eu parei tudo, comecei a tocar o projeto com eles. Como é que você chegou nesses caras aí? LinkedIn, eu fui abordado no LinkedIn, né? Então, no meu LinkedIn eu tinha todo o meu currículo ali e tal. E aquela pessoa, ela estava fazendo ainda o aplicativo boneco, né? Vamos colocar assim, MVP, né? um MVP, Uhum. para apresentar para investidor. Não era nem para... Eu não falo nem MVP porque o MVP já está rodando. Era antes, né? ainda? É antes. É o protótipo do protótipo. Protótipo do protótipo. Para formalizar a ideia para mostrar para o investidor. E aí eu tive que... A ideia lá era usar vídeo e áudio 360. Né? Então, você ter um show e você conseguir ir para vários pontos diferentes do palco ouvindo o áudio 360. Coisa que a Apple está fazendo agora. Né? Eles acabaram de fazer nesse ano, quer dizer, acho que foi... Não sei se foi no início desse ano ou no final do ano passado, um show do Oasis, utilizando o óculos da Apple, o óculos VR da Apple. E esse show ele tinha esse recurso de você escolher o ponto do palco onde você gostaria de ficar. Uhum. Só que foi muito criticado porque o áudio não era um áudio 3D. Era vídeo 360, mas o áudio ainda era estéreo. Uhum. Então, não importava onde você estivesse, o áudio era sempre igual. Ah, entendi. Não tinha diferença. Não tinha diferença. E era o que a gente estava fazendo isso lá em 2018. Né? Bom, e onde estou hoje, né? Esse projeto americano, no fim, depois Não deu certo, depois do engavetado. Depois da pandemia, 2021, 2022 por aí, o investidor master lá, ele cortou os investimentos, né? Teve problemas pessoais e tal, e a gente congelou o projeto. O projeto, eu finalizei o projeto há uns 2 anos atrás, né? E comecei a trazer esse projeto para o Brasil, porque eu tenho uma patente nessa área de áudio imersivo e falei, bom, vou começar a trabalhar com a minha patente, né? No fim, consegui um sócio e a gente está desenvolvendo uma plataforma chamada 3D XR, que é uma plataforma de áudio tridimensional, áudio 3D, e que vai ter, por enquanto, não vídeo, mas vai ser um áudio imersivo de todas as músicas, audiolivros, podcasts, ainda com a propriedade de ser personalizado. Né? Então, cada usuário vai conseguir manipular o áudio tridimensionalmente no seu próprio fone de ouvido. E isso tende a manipular aumentar em que depois. sentido você fala? A manipular no sentido de posição. Posição da voz. Né? Você vai conseguir colocar ele na frente, atrás, em cima. Você fala assim, eu escolho a música e eu escolho como eu quero ouvir a música? Alguma coisa nesse sentido? Isso. Dá um exemplo aí, vai. Imagina você ouvir a música do Queen. Sim. Né? Então você está ouvindo a música no modo estéreo, que é um modo padrão. Eu gosto de falar que o áudio estéreo é o áudio que foi moldado para caixa de som e não para fone de ouvido.
Tanto é que todo estúdio que você for, você vai ver 2 alto-falantes lá e o engenheiro de som no meio ouvindo o que sai do alto-falante, né? Então, todo som é projetado para o alto-falante. Então, esse som, quando você coloca no seu ouvido, você está ouvindo o áudio estéreo, o áudio que foi projetado para o alto-falante diretamente dentro do seu canal auditivo. E isso é um áudio plano, um áudio 2D, que a gente fala, e que vai prejudicar a sua audição, né? Porque ele não tem filtro da orelha, né? Então, a nossa orelha, ela serve como filtro, como um equalizador mesmo, né? E que filtra algumas frequências antes de entrar no canal auditivo. E quando você vai ouvir no modo 3D, a orelha foi digitalizada. Então, a orelha existe a orelha mapeada em algoritmo matemático. Orelha mapeada. Isso. Interessante. E aí, a partir desse algoritmo matemático, a gente tem um algoritmo digital. E aí consegue aplicar esse filtro da orelha no áudio estéreo. No áudio estéreo, a partir do momento que você aplica, você tem a sensação que o som está fora da sua orelha, que ele não está dentro, ele está aqui. E aí ocorre o primeiro problema, porque você imagina que o som está vindo de fora, mas como se tivesse 2 caixinhas de som na sua orelha. Você entra em 2 caixinhas de som. Então o som não está 3D, o som está fora da sua orelha, porque você consegue ouvir um vazio no centro, atrás e em cima, e só 2 pontos de áudio vindo para sua orelha. Então a minha patente faz exatamente o quê? Ela pega esse áudio, desconstrói e posiciona os instrumentos ao redor do ouvinte, com a bateria tocando atrás, baixo de um outro, guitarra do outro, enfim, e a voz andando ao redor do ouvinte, se aproximando, se afastando, porque você tem essa dinâmica, como se ele tivesse um show privado, como se o cantor estivesse cantando só para ele. Entendi. Ao redor dele. Entendi. E o usuário vai ter esse controle se você quer a voz parada, se você quer a voz em movimento. Você consegue mexer nisso. Você consegue mexer nisso. Interessante. Passar o dedo no visor e regular do jeito que você quer. Essa questão que você falou também da fisiologia, o áudio 3D ele seria mais benéfico então também? Benéfico, com certeza. Porque ele é um áudio, saúde e tal? Sim, porque ele é um áudio que ele foi pensado no nosso tímpano. Né? Então, por exemplo, existem algumas frequências entre, por exemplo, 7 e 10 mil Hz, 7.000 e 10 mil Hz, que existe um vale, né, que a orelha cria um vale. Então, são frequências que quando esse áudio feito para a caixa de som entra direto lá, ele não tem esse vale. Na verdade, o áudio é flat. Na verdade, quando a gente faz a masterização do som de um CD, por exemplo, uma música hoje, na caixa de som, a gente quer que todas as frequências elas atinjam um limiar de segurança ali de -0, -1 dB, por exemplo, né? Então, todas as frequências vão soar praticamente no mesmo volume ali. Claro, a gente tem colorações, existem tipos de equalizações, mas na master a gente faz essa régua, né? E, do outro lado, o fone de ouvido bom é um fone de ouvido que reproduz todas as frequências no mesmo volume, inclusive as frequências que a gente não está acostumado a ouvir. E então, quando a gente pega esse áudio binaural, o áudio que é moldado para a orelha, e coloca esse filtro, a gente tem um conforto acústico muito maior. E a gente consegue ouvir horas e horas esse mesmo áudio sem ter a fadiga auditiva, sem ter dor de cabeça, sem ter aqueles grandes problemas que existem ao ouvir um fone de ouvido comum. Quer dizer, o áudio estéreo comum. O áudio comum. É. Aí teria que ter um fone especial também para isso ou não? No nosso aplicativo, não. Não? No nosso aplicativo, a gente vai ter, inclusive, um filtro específico para cada fone de ouvido. Para cada fone. Né? A pessoa pode ter um fone porcaria lá, mas aí Aí ela vai digitar. A gente tem um banco de mais de 70 mil fones de ouvido mapeados. Então, a equalização do fone de ouvido, você vai digitar o modelo do seu fone de ouvido e o equalizador do aplicativo vai atuar uma frequência invertida. Isso significa, se aquele seu fone de ouvido ele toca muito grave, e você colocar lá, o aplicativo ele vai tirar o grave. Então, eu costumo fazer isso até. Eu, às vezes, baixo os aplicativos pro meu celular de equalizador, aí eu mexo ali e tal, e eu vejo que melhora muito, assim, pra caramba. Ou às vezes eu pego uns fones ruins também, daí eu mexo, tiro, eu mesmo, né, manualmente abaixo grave, aumento agudo, e fica menos ruim. Sim. Então é possível mesmo, né? Eu acredito que é possível, sim. A gente fez de uma maneira que... Legal isso. E aí vai ser automatizado, né? Tudo automatizado. Porque a gente sabe, eu sei por conta do canal,
né? Que ouvindo os feedbacks das pessoas que ouvem o áudio, tem pessoas que conseguem ter a imersão total e tem pessoas que não. E qual que era o problema? O problema era o tipo do fone de ouvido que ela estava utilizando. Sim. Então, para nivelar tudo isso, a gente inseriu esse equalizador que vai deixar todos os fones de ouvido soando o melhor possível para receber esse áudio 3D. E nesse caso, vocês pensam em fazer uma mensalidade para quem quiser ouvir? Sim. Vão cobrar a mensalidade do cliente final, do consumidor? Como Sim. é que vocês estão pensando em monetizar isso? Vai ser nessa plataforma vai ser assinatura. Assinatura? E a gente vai ter vários pacotes de tipo assinatura. Spotify e tal. Exato, estilo. como um Spotify. Sim. Você já tem ideia de valores ou não? Sim. Premissa ali por volta de R$21. Legal. Né? E eu estou bastante empolgado para lançar isso logo. Legal. Eu acho que assim, as pessoas têm que ver valor nisso, né? Elas têm que entender, né? Acho que o grande, talvez a maior dificuldade vai ser essa inicialmente, né? A pessoa vê valor, mas enfim, como não é um preço caro também, né? Como você pensa num valor que não é tão caro, de repente pode ser uma coisa até que fica ali meio que pau a pau com o Spotify, com o Deezer, né? Mas que tem benefícios a mais. Exato. Então vocês podem ganhar muito nisso, né? A questão por exemplo, esse fato de ter o plugin, que seria plugin que vai regular o fone ali, o banco de dados, né, pro fone. Sim, sim. Que a pessoa pode ouvir num fone ruim e o som ficar bom, isso não tem no Spotify, isso também não tem no Deezer, né? Não tem na Apple. Então, de repente, não tem, né? É um diferencial assim que você coloca ali e na hora da pessoa decidir, ela fala, opa, isso aqui eu ouço com o meu fone, realmente, nem que ela não entenda, nem que ela não esteja entendendo o que está acontecendo, né? De repente ela vai ouvir ali, ela não vai nem, assim, para ela não faz nem muito sentido a questão do 3D. Mas o fato dela falar, nossa, o som aqui é tão melhor, o som aqui é tão mais gostoso de ouvir, sabe? Pensando nas pessoas mais simples, sim, né? E a gente vai ter as duas coisas. A grande vantagem desse produto é que vai ter um botão ali que você vai apertar para trocar para estéreo, original, ou áudio 3D, né? Em simultâneo, em tempo real. E vai ter como comparar e tudo, né? Isso é legal. E sem perda de tempo, instantâneo. Sim, meio que em tempo real. Exato. Legal. E vai ter outros features também, que é, por exemplo, controle de volume da voz, controle de volume da banda. Nossa, separado. Legal. E até para quem é músico e quer ouvir a guitarra, o baixo, né? Legal, então interessante. tem bastante coisa bacana. Aí sim, aí acho que dá pra... a gente começa a ver mais vantagem, né? Sim. E outra... Então esse é um projeto paralelo que a gente está em desenvolvimento, que agora não está mais... Deixa eu só fazer um parênteses que eu acho interessante falar sobre isso também. Galera, isso... eu achei bem legal isso que ele falou, até quando ele começou a falar dessas vantagens além do áudio 3D. Por quê? Porque quando você consegue, digamos assim, separar, né, assim, fazer um compilado de vantagens e a pessoa percebe esse compilado, ela paga. E eu falo isso porque eu tenho acompanhado recentemente um YouTube de uma mulher que ela fala sobre vários assuntos, assim, de uma ótica de espiritualidade, de energia, etc, etc. E ela criou um streaming dela. Então ela tem os vídeos no YouTube, e nos vídeos do YouTube ela coloca, enfim, digamos assim, os vídeos gratuitos, né? Mas ela tem conteúdos pagos nesse streaming dela. Se eu não me engano, né? Eu não sei quanto que tá hoje, mas acho que ela devia estar cobrando uns 20, 30 reais aí, uns anos atrás. Hoje pode ser que esteja com mais demanda, esteja cobrando mais, né? Aí no gosto do povo. Mas como o foco dela é um foco mais energético, mais espiritual, ela fala mais disso, então faz sentido para uma pessoa pagar 20, 30 reais no streaming desse. Por quê? Porque vai ter o conteúdo que ela quer, né? É uma pessoa que gosta disso, ela não vai achar esse tipo de conteúdo no Netflix, não vai achar na HBO, não vai achar na Disney, não vai achar em lugar nenhum desses, né? Até porque parece que além do conteúdo dela, ela tem conteúdo de outros, ela faz uma curadoria. Então, interessante, né? Eu sei que você ia gostar disso, porque você gosta desses assuntos também, né? Sim, sim. Não é um negócio assim que você fala, 20, 30 reais eu pagaria pra ter um streaming desse? Pra ver, sei lá, documentários sobre o assunto, né? Porque não fica só no vídeo dela. E aí, quando você começou a fazer isso aí no seu aplicativo, né? Porque se você falar só pra mim assim, né? Vamos supor que eu sou investidor, vai.
é o áudio 3D. Eu ia falar assim, ok. Mas aí você começou a fazer essa curadoria, começou a me mostrar mais vantagens, né? Tipo, ó, mas além disso, você vai ouvir com fone ruim e vai ficar super bom. Legal. Você vai conseguir aumentar e baixar a voz. Nossa, você vai começar, vai aumentar e baixar o instrumento. Vai ser 20 e poucos reais. Então, eu falando como investidor barra cliente, eu já começo a ver vantagem nisso. Então, assim, eu acho que o drama, pessoas que estão assistindo, estão batendo cabeça, será que o seu cliente está vendo vantagem no que você faz? Será que ele está entendendo? O que você acha, Pablo? Você acha que, no caso deles, o cliente está vendo vantagem no que você faz? Está entendendo o que você está fazendo? Às vezes não está claro, né, Pablo? Você sabe o que eu estou falando, você passou muito por isso, né? Sim. Essa questão do cliente não entender, não conseguir enxergar valor, não ver vantagem, eu tô passando né? por isso agora com que tem a parte 2 agora, né? É. Que o projeto paralelo surgiu, inclusive, quando a gente fez uns atendimentos pelo Sebrae. Eu atendi o Pablo quando eu era agente do Sebrae. Ali, a gente é um local de inovação. E aí eu lembro que na época a gente tinha uns atendimentos lá que era pra gente tentar inovar no seu negócio, que já era um negócio inovador. Mas para fazer essa inovação a gente tinha que ficar caçando problemas na empresa dele. Problemas assim, né? Ver aquilo que estava difícil para tentar melhorar. E aí eu lembro que a gente chegou nesse ponto assim que assim, parece que o Pablo ele tava meio travado, porque ele tinha toda essa tecnologia, toda a expertise, e não estava conseguindo... Eu tava me libertando dos americanos. Tava libertando os americanos, mas estava precisando de alguma forma de ganhar dinheiro naquele momento, né? Uma coisa meio emergencial, Exato. Né? E com o que você estava fazendo na época, você não ia conseguir, né? Emergencialmente ganhar dinheiro com o 3D, né? Porque eu ainda tive o canal do áudio 3D invadido por hackers. Sim. Que foi derrubado esse meu canal do YouTube. Sim. E aí eu perdi o grande potencial de clientes de áudio 3D que eu tinha. Tipo assim, foi uma época muito caótica aquela lá, né? Nossa, eu fiz o áudio do Multishow 30 anos, depois o áudio da Vale, e depois meu canal foi invadido e depois zero áudio. Sim. Zero trabalho. Sim. Falei, cara, eu preciso pagar as contas. E agora? E aí eu lembro que a gente meio que ficou estudando quais seriam as oportunidades de negócio que surgiriam para você, que você podia fazer com o que você tinha, né? Sim. E aí agora você pode falar então o que surgiu. Então, naquele momento, estava começando a surgir as famosas inteligências artificiais. Sim. Isso foi 2023? Acho que sim. 23, né? 22, 23. 22, 23. E... eu acho que foi 23. 23. Só que naquela época a inteligência artificial ainda estava muito ruim. Naquela época, né? Parece que faz tanto tempo. Tanto tempo atrás, né? Que evolui muito rápido. Muito rápido. Então, assim, naquela época a de imagem era horrível, né? A gente tinha as primeiras IAs de foto. De foto, a primeira IA de escrita, quando estava nascendo o ChatGPT, né? Enfim. E ainda errava muito, Sim. Né? Alucinava demais. E começou, como a gente né, também na área tecnológica de música, então comecei a estudar essa IA de música. A IA naquela época ela estava sendo explorada na parte de abrir e separar as faixas de instrumentos musicais da música. Então a IA ela pegava um áudio, uma música, e aí você apertava um botão e ela separava o que era bateria, guitarra, voz, tudo separadinho. E aí tinha um IA nos Estados Unidos que estava fazendo isso, e depois um brasileiro começou a fazer isso também, que é o Moises, né? E que está até hoje fazendo isso, fazendo essa abertura de stems, que fala, né? E posteriormente isso começou a IA de música, que gerava música, porque com esses sistemas abertos era possível fazer o treinamento deles para copiar, né? Para fazer músicas baseadas nessas linhas. E eu, lá em 2012, né, antes de fazer o áudio 3D, eu cheguei a trabalhar numa produtora que fazia áudio para propaganda. Então trabalhava com plásticas de rádio, abertura e fechamento, vinhetas, musicais. Fazia jingle também, né? Jingles publicitários, temas de Natal, Ano Novo, Carnaval, para rádio. Na época nós tínhamos 6 cantores, né, um estúdio de gravação profissional, e a gente ficava 8 horas por dia lá gravando, de manhã e à tarde, né?
Inclusive, chegou até uma época, nesse ano era a época de política também, a gente começou a fazer jingles políticos, e dava muito trabalho, né? E eu tocava, eu tenho formação de piano, né? Então eu tocava teclado, fazia todos os arranjos. Algumas coisas a gente já pegava tecnologia como samplers, né? Playbacks e tal, para construir em cima. E a gente tinha um grupo, tinha o Joy Matos que fazia as letras das músicas, né? E tinha uma galera para cantar junto. Legal, né? legal. E só que tinha um ponto fraco ali, né? Que eram, a gente só tinha 6 vozes. Apesar de 6 vozes são bastante coisa, né? 6 pessoas, né? Bastante. mas só tínhamos 6 vozes. E quando a gente fazia um trabalho, a gente tinha um pessoal bacana que fazia as vendas dos jingles, e a gente fazia, eu coordenava tudo isso. Aí tinha que escrever a letra, tinha que buscar um playback bacana para fazer isso, que se encaixasse na letra. E depois da gravação feita, depois de tudo editado, a gente enviava para o cliente aprovar, né? E se por acaso o cliente não gostasse, a gente tinha que voltar e refazer todo esse processo, né? Falei, caramba, e agora com a IA? Eu, como músico também, eu fiquei muito naquela parte ética, né? Poxa, vou fazer uma música inventada por um robô para outra pessoa achar que é alguém cantando de verdade, né? E emocionar a pessoa, aquilo, eu estava em conflito com aquilo, né? Mas um jingle publicitário, como qualquer outra propaganda, ela chega a ficar naquele limiar ético, né? Porque a propaganda, você faz propaganda para induzir a pessoa a comprar, né? O objetivo é esse. Então, se eu for utilizar a IA para fazer isso, eu não estou criando uma música para enganar as pessoas. Eu estou criando uma música para vender um produto. Aí é outra história. Então, todo esse valor que eu tenho na parte de música, de arranjos, de instrumental, esse repertório, porque eu também toquei muito em banda, toquei desde orquestras até banda de jazz, banda de carnaval, banda de forró, banda de rock, né? Todo esse know-how na parte de gravação de discos, na parte de PA, na parte de engenharia de som, na parte de... enfim, falei, cara, eu tenho bastante conhecimento para fazer a IA me dar o que eu quero, né? E aí eu fui estudar também a parte de letras, né? PNL, estudar a parte de palavras de gatilhos mentais, palavras processuais e outros para formatar uma letra totalmente potencializada para atingir o público, né? Então, a partir daí, começou a surgir, eu comecei a ver um novo mercado, que era fazer plásticas, fazer e jingle publicitário, utilizando a IA para cantar, e não para fazer por mim, né? Porque isso também é uma coisa, é uma dor muito interessante, porque quando você chega num cliente para mostrar todo o trabalho de identidade sonora, que é esse trabalho que eu estou fazendo agora, de pegar, de estudar a marca da pessoa, estudar a atmosfera que aquela marca precisa transmitir, timbre de voz, maneira de cantar, escolha dos instrumentos musicais, formato da melodia, arranjo harmônico da música. Aí a gente faz tudo isso, aí faz a música e a pessoa fala, mas é IA? Poxa... Mas o que quer dizer o quê? Ela fica impressionada? Não, tipo, nossa, mas isso é IA? Como é possível? Exato. Ou... Eu passei por isso algumas vezes. Da pessoa, mas quem que tá cantando? Sim. Falei, quem tá cantando é o meu computador. Né? E a pessoa não acredita. Aí ela despreza, né? Porque fala que o computador... Despreza porque... Entendi. Isso é IA. Entendi. Né? Mas ela tá desprezando não só IA, tá desprezando toda a minha consultoria. Todo o trabalho que você fez, né? Todo o meu conhecimento. Sim, entendi. Né? Então, todo o meu conhecimento de música, meu conhecimento de engenharia de áudio, meu conhecimento técnico, meu conhecimento de PNL, enfim, palavras processuais, tudo isso, uma simples IA.
Você aperta o botão e em 30 segundos ela tira Eles duas acham músicas. que é assim, né? Eles Né? acham que é assim. E enquanto. Então eu falo, eu não estou fazendo. O meu trabalho aqui, se você quiser IA, fazer na IA e tudo mais, tá aqui, ó. Vai lá, acessa o Google, digita lá, IA de música, você vai encontrar várias ali. Você aperta o botão e escreve lá, eu quero um jingle da minha marca. Mas não é isso. Né? Aqui, o que eu vendo hoje é um trabalho de consultoria. Né? Consultoria para identificar, para fazer a identidade sonora né? da marca. Né? E agora, a IA é uma ferramenta, né? E que a gente está conseguindo até potencializar agora, porque a gente consegue criar toda uma identidade de marca, não só o jingle de 30 segundos, mas vários jingles de 30 segundos. Sim. Né? Para várias ocasiões. Para várias ocasiões. Né? Então, a música que a gente monta de base, a gente já fala, ó, como que vai ser o plano anual, como você trata o marketing da sua empresa. Você fala no mês de abril, tem dia dos namorados, tem Natal, tem mês das crianças, mês do consumidor, mês do músico. Sim. Então, tudo isso dá para colocar na letra da música, mantendo a mesma identidade, melodia, harmonia, e depois eu entrego todo esse pacote editado de vinhetas, abertura e fechamento de podcasting, a trilha para você falar em cima, a trilha solada, em que o instrumento principal ele vai estar tocando exatamente a mesma melodia cantada da voz, sem a voz. E tudo isso identificando para você ter todo um material para você realmente ser destaque em qualquer canal que você estiver. Sim. Porque muitas vezes... Você acha que as pessoas estão muito visuais hoje em dia? Talvez assim, muito... Não, mas querem ver, assim. Eu acho que... Foto, vídeo, Instagram, TikTok, ver. O problema meio preguiçosos para ouvir, não sei. O problema é que está muito assim. Generalizado. Assim, você vai fazer uma postagem no Instagram, você vai colocar uma musiquinha. Você coloca a mesma musiquinha que o seu concorrente está colocando. A mesma musiquinha que um meme está sendo utilizado. Mas aí a gente volta naquele assunto que eu falei um pouquinho antes, né? A questão da pessoa que enxerga valor nisso, né? Sim. E aí a gente já pode ver que provavelmente, né, gente, não é todo mundo que vai ver valor nisso, né? Entende? Assim, eu falo assim, dos empresários, empreendedores. Sim, tem aqueles que são assim, que o cara vai olhar e fala assim, puta que pariu, eu preciso ter uma música dessa, nossa, isso é maravilhoso pra minha empresa. E tem um outro que vai falar assim, mas quanto que é? 100 euros, então? Mas aí a gente está falando de nível cerebral da pessoa. Não, eu não ia falar isso, eu ia falar de porte empresarial, não, né? Tipo assim, o cara que tá no porte mais alto, ele tem mais visão, de repente. Não, é nível né? intelectual. Nível intelectual. Porque tem pessoa que olha isso e fala assim, isso daí é pra rádio. Isso daí é pra rádio, eu não faço rádio. Sim. Mas isso aí só serve pra rádio. Né? Mas ele não pensa que ele pode colocar aquilo no Insta, no TikTok, exato. né? Falei, poxa, se eu colocar isso Será que ninguém percebeu ainda que utilizar as mesmas músicas que todo mundo está utilizando não vai diferenciar a sua marca, não vai diferenciar a sua empresa? Sim. Porque a pessoa está rolando a tela e quantas vezes por segundo? É que eu acho, Pablo, né? Eu sinto, tá? Não é que eu acho, eu sinto. É uma coisa que eu sinto com as pessoas, com os empresários, com os contatos que eu tenho. A galera tá muito perdida no digital. Nossa, o pessoal tá muito perdido, assim. Eu vejo que ninguém sabe pra que lado vai. Aí entram os boatos, né? Boato de que se você colocar aquela música que todo mundo tá colocando, o seu post vai chegar mais longe. Mas assim, o efeito meio de manada. Todo mundo tá perdido. Mas agora mudou. Mudou? Mudou. Porque agora, quando mais original é o conteúdo, mais chance concordo, você tem de variar. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, às vezes pode ter pessoas que ouviram isso uma vez, né? Sim. Pessoas que ouviram isso, aí ela vai falar, você vai falar isso pra ela, fala assim, não, mas não é a música. Por quê? Porque ela ouviu que alguém falou isso pra ela há muito tempo atrás, e ela não ouviu mais nada depois. Então, tipo assim, eu acho que é difícil falar desse assunto agora, especificamente do digital, com a música, porque tá todo mundo perdidaço, entendeu? Tá todo mundo muito perdido, assim, é uma coisa nova, a galera não sabe pra que lado vai. Uma coisa que eu sempre falo é que o contato, né? A pessoa, ela tendo contato com a sua marca, você vai conseguir marcar essa pessoa, né? Então, assim, quando a gente utiliza todos os recursos visuais, auditivos, né? Não coloco sinestésico porque talvez não vai vibrar o celular ali, né? Mas maior a chance
da pessoa lembrar da sua marca, né? Quando a gente lembra de grandes marcas, fala uma música canta um jingle de alguma coisa, né? Aí você já vai lembrar da marca e vai lembrar da mensagem que tá... Pipoca e Guaraná, Exato. né? Que programa legal. Pode ser até uma linha melódica, por exemplo, Parapapapá. Sim. Até o tananana no Pois jornal, né? Exato. Então isso, eles criam uma atmosfera, né? E é isso que é a proposta. Porque ali eles estão criando atmosferas também. Quando você coloca uma música de meme, você está criando uma atmosfera engraçada. Sim, Quando sim. você põe uma música, morreu fulano de tal, você coloca uma música triste, você está criando uma atmosfera talvez, triste. Pablo, talvez, infelizmente, né? Parece que você continua esbarrando nisso, né? Mas parece que você precisa educar as pessoas mesmo, né? Pra, assim... Esse é o preço da inovação, da né? inovação, Né? de você fazer algo muito diferente. Você tem um lado bom, porque você tem a individualidade, você consegue se destacar, porque você entra no oceano azul. Sim. Né? Sim. E o outro lado é que você, como ninguém sabe o que você tem que se esforçar muito mais para explicar o que é. Porque eu fico imaginando, assim, às vezes você chega no, igual você falou, né? Você chega no cara lá e tal, e fala, isso aí, Só que assim, você tem que gastar, tipo, horas de consultoria pro cara, né? Pra entender a marca dele, pra conseguir transformar tudo aquilo que a empresa dele é naquela música. E o cara não entende, né? Sim. Ele não consegue... Mas é porque aquilo não faz sentido pra ele, né? Ele não vê valor naquilo, né? Isso é a visão de mundo dele, né? Enfim. Eu tive um comerciante, que eu não vou nem falar o nome, que chegou, que ele falou assim, pra mim, primeiro, super simpático e tudo mais, mas ele falou, pra mim, propaganda ali, ó, no balcão. Entendeu? É no balcão. Se o cara é bem atendido aqui, ele vai falar pro outro que é bem atendido e acabou. Em plenos anos quase 2030. Entendeu? Aí eu vou falar o quê? Entendeu? Falei, bom, então tá, né? E tem outros que falou, contratei uma empresa de marketing, já contratei uma empresa de marketing. E a empresa provavelmente também não deu resultado, aí já queimou, né? E o cara já não quer mais saber mais de nada. Está nesse marketing aí. Exato. Tem gente que quando eu vou para falar do trabalho, ela fala, mas já tem uma empresa, já tem uma pessoa que faz postagem na internet pra gente. Tem o sobrinho já que faz postagem na internet pra gente. Entendeu? Então, assim... Eu sei como é, eu entendo o que você tá falando. É uma dificuldade. Sim. Né? Por isso que eu falo que é nível intelectual. Né? Se a pessoa ela tem uma cabeça mais aberta... Sim. Né? Ela tem um nível eu acho que faz do perfil mesmo, né? O perfil do cara, né? Assim, talvez o seu cliente ele seja um cliente muito específico mesmo, né? Não. São um cara que... específico assim, que tem uma pessoa que tem a mente aberta, né? Que ela vê valor no marketing, que ela vê valor na música. O pior, sabe o que é? É que todo mundo sabe que funciona. Quando você começa, lembra da tal marca, tarará, a pessoa canta pra mim. Sim. Ela canta o jingle pra mim. Pô, se ela mesmo tá cantando, com um sorriso no rosto, cantando a letra certa de uma empresa que ela nunca foi... Sim. Falei, poxa, olha quantas musiquinhas você sabe? Eu sei essa daqui, sei essa daqui, sei essa daqui. Falei, então... Uhum. E agora me fala, em paralelo, né? Quantas postagens você lembra que marcaram você, de alguma propaganda que você recebeu? E provavelmente desses caras também não estão marcando nada, né? Exato. Deve ser postagem que estão... Ainda mais locução, spots de rádio, né? É muito bom para falar uma mensagem daquele momento, mas não para gravar. Porque se você está ouvindo rádio, por exemplo... É uma coisa atrás da outra. Uhum. Fala. Tocou uma música, opa, você já tá dançando naquela música. Sim. Uma criança já começa a cantar aquela marca, né? Mesmo se ela não entenda nada do que tá falando, mas começa a cantar e dançar. Uhum. Né? E memoriza aquilo e vai dormir com aquilo na cabeça e vai ficar infernizando a cabeça de todo mundo depois cantando a musiquinha. Né? Que papel é esse? É marcar. É deixar a marca memorável. Sim. Né? Aquela história, por exemplo, né? O outdoor. Por que a pessoa tem que fazer outdoor? Né? Às vezes é isso, não é? Não é que a pessoa vai parar na frente do outdoor e ela vai ligar, eu quero agora aqui. Não, é pra lembrança. Por isso que a Coca-Cola faz tanta coisa, né? Exato. Pablo, por conta do tempo. Estamos indo para 1 hora.
O que você diria assim, para as pessoas que estão assistindo? Que conselho você daria para elas? Com essa questão de inovação, enfim, da sua experiência? O que você deixa de mensagem aí para os empresários que gostariam de inovar, enfim, para alguém que tem alguma ideia diferente como a sua? Então, Qual o caminho? pense diferente, né? Porque pensar diferente é que vai fazer você se destacar da manada, né? Do meio. E se você continuar pensando igual, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, você vai ser só mais um dentre outros e não vai marcar ninguém, né? Então, isso é uma filosofia que eu carrego também, né? De ter essa individualidade, de ser diferente, pensar com a própria, tirar suas próprias conclusões Sim. de tudo, né? Você não segue moda, né? Febre e Sim, tal, né? nem corte de cabelo. Só corte de cabelo, nem barba. Nem barba. Nem roupa. Nem roupa. E Legal. porque é isso, você vai encontrar a sua identidade, né? E acredite, né? Acredite no que você está fazendo, seja honesto, faça o seu melhor sempre, né? Mas não cometa o erro de ser perfeccionista, porque Você foi muito perfeccionista? nossa, demais. Demais. E isso limita bastante a gente, né? Principalmente eu tenho muitas limitações justamente por ser perfeccionista, né? E é bom, lógico, por um lado, mas por outro lado Pode te travar, de repente, pode travar. né? E a maioria das vezes trava, né? Então é melhor quer dizer, é melhor mal feito do que não feito, ou melhor feito do que perfeito. Perfeito. Feito do que perfeito. Verdade, concordo. Né? E é isso. É isso tudo que faz a gente pensar diferente para sair dessa caixa preta que é a nossa rede social, né? Que senão a gente fica pensando igual todo mundo e isso é muito perigoso. E para quem quiser te achar nas redes sociais, na internet e tal, conhecer mais, como é que a pessoa pode fazer? No Instagram, a gente tem a Binal Lab Jingles, ou Binal Lab, só que vai ser de áudio 3D. A pessoa procurando no Binal Lab, ela já vai achar, né? Vai achar, Binal Lab. Não tem outras empresas com esse nome, não, né? Não. Uhum. É outra vantagem de você fazer diferente, que você fica destacado, inclusive na internet, né? Aquele nome só você. É mais fácil de registrar também. Certo. Binal Lab e... Bom, e também qualquer coisa eu posso deixar seu contato também no... Sim, eu tenho binaullabjingles.com.br. Tem o site. Que é binaullabjingles.com.br. Se a pessoa quiser falar com você, ela pode falar também pelo site. Pode falar, inclusive, pelo celular, WhatsApp. Ou me ligar, que é 18 988 070 803. Beleza, então? Beleza, então. Foi um Obrigado prazer pelo estar convite. aqui. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Inovação é importante. Não é fácil, mas é importante. Se alguém estiver assistindo e você tiver fazendo coisas novas, tenha em mente que você vai precisar educar as pessoas. Acho que assim, a mensagem que eu deixo no final é essa. É a importância que a gente tem de educar as pessoas naquilo que a gente faz. Se qualquer coisa minimamente diferente que seja, que nem usei o exemplo ali das terapias holísticas, você vai ter que educar a gente. Educar o quê? Vai ter que explicar para as pessoas o que é, para que serve. Enfim, e vocês vão entender assim que pensem assim em coisas mais antigas que ninguém entendia antigamente, hoje o pessoal entende, principalmente barbearia, vamos falar de barbearia. Barbearia entrou, virou moda, de repente o corte que o velhinho cobrava R$20, hoje o pessoal cobra R$40, R$50, no começo ninguém entendia, hoje você paga por quê? Porque você vai lá para ter experiência, para jogar sinuca, para ter um cara jogar um negócio que enche no seu rosto, a toalha, fazer uma massagenzinha, passar massageador, e por isso você paga R$50 a mais. Então, se você estiver passando nessa fase, né, como a gente falou aqui, o Paulo passou várias vezes, tenha calma e entenda que isso vai passar, mas você vai precisar sempre estar educando o seu cliente. Valeu? Obrigado, até a próxima. Beijo.